bem e vai continuar assim, né? Hoje. Muito obrigado, muito obrigado. Hoje a gente com 50, 60, 70 anos, nós estamos jovens, né? Ô, Rinaldi, eu queria contar um testemunho, que aliás esse testemunho eu deveria ter contado já na igreja, mas eu não consegui ainda. Quis Deus que você contasse a primeira vez aqui. Um ano atrás, Bem-vindos, eu quero que você fique à vontade para você falar. Pode falar. Um ano atrás, o meu marido teve Covid e foi do gravíssimo. Ele ficou internado, ficou entubado 15 dias. Meu Deus. E entre idas e vindas, ele ficou 3 meses indo e voltando e deu trombose. Foi seríssimo, foi o gravíssimo mesmo. Meu Deus. E foi eu, sério, então, né? na minha fé, minha família unida, orando, as igrejas, né? Que eu e ele frequentávamos a igreja. Só que a gente estava afastado até um pouco pela pandemia também. Mas mesmo assim eu não deixei a fé de lado e pedi oração para os irmãos, para a família dele também é cristã, né? E ele mesmo tinha assim conhecimento um pouco da palavra. E eu sei que ele tinha a fé dele, porque antes de entubar teve que ter autorização dele próprio, né? Que ele não estava mais conseguindo respirar. E ele pediu pela intubação. E aí ele ficou. Só que assim, a gente obteve êxito, assim, a vitória, eu diria, porque ele voltou, ele trabalha normalmente, ele tá ótimo, ele tá aqui do meu lado, aqui, tá assistindo eu falando. E eu falei pra ele que a gente tem que contar esses testemunhos até pra, assim, pra fé da outra pessoa, que às vezes tá enfraquecida, né? Então, quem tá me ouvindo, às vezes, né, tá passando por outra dificuldade, outras doenças, e tá com a fé, né, um pouco abalada. Mas serve de testemunho, assim, muitas vezes, né, para avivar a fé do outro. Então hoje ele tá 100%. E hoje então ele tá 100%. Ele ficou 14 dias entubado. Quanto tempo entubado? 14 dias e assim, eu sempre recebia a ligação, né? Porque naquela época você só tinha o boletim médico pelo telefone, né? E se um paciente falasse, era por videochamada, mas no caso ele não falava. Então eu fiquei com umas tentativas de 5 médicos para deixar eu entrar para vê-lo. E porque não podia naquela época, eu sou do grupo de risco, eu tenho pressão alta. E o 6º médico deixou que em questão é o Dr. Ramon. E ele permitiu que eu entrasse para vê-lo e até assim conseguiu deixar o meu filho entrar. E a gente orou, meu filho também orou lá na UTI. Usei oxigênio em casa. Glória a Deus. É verdade. A oração de um justo muito pode em seu propósito. Quando o joelho de um justo está dobrado, quando a gente busca Deus, a gente sabe o poder da oração. A oração é algo que ela rompe todas as barreiras. A gente precisa orar mais. Certo. Eu convido vocês, ontem eu tive um dia bem nervoso. É complicado. Eu estou com uma obra na casa da minha filha, na frente da minha, e um dia tenso. E assim, eu não entendia, porque eu falei, gente, isso é espiritual, tá se sentindo mal, aquela coisa. E aí, por 2 vezes, coisas aconteciam pra gente irar, e eu falava, amor, vamos orar. Ontem eu falei pra minha esposa, vamos orar. 2 vezes eu consegui botar a mão e repreender e falar, não, e acabei ficando irado. Pô, mas
deixar de entender que guerra espiritual a gente guerreia com espírito, com oração, com jejum, com propósito. E a gente precisa entender que existe sim um campo espiritual que é difícil de guerrear, porque o apóstolo Paulo dizia que é mais fácil brigar com 1000 homens do que com as guerras celestiais que acontecem no nosso território. É difícil, você não enxerga, não é verdade? E o demônio ele está rondando para ver quem possa tragar. Ele é nojento, ele não vem senão para matar, roubar e destruir. É o que diz a Bíblia. Agora, o que acontece? A gente é ser humano falho e quando a gente bobeia, a gente está entrando na roda, eu costumo dizer, está entrando no caldeirão do nojento, do diabo. E não pode, a palavra de Deus é clara, resistir ao mal e ele fugirá de vós. Agora, uma coisa é resistir ao mal, outra coisa é a gente buscar a Deus e estar em sintonia com Ele. Porque quando a gente está em sintonia com o Senhor Jesus, a gente consegue ver essas coisas de forma mais clara. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a oração, muitas vezes a gente acaba deixando. Ai, agora estou muito pilhado, agora estou muito corrido, agora estou com muita coisa. Agora não, daqui a pouco eu oro. E não pode, nós temos que tirar um tempo para a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Precisamos buscar o Espírito Santo de Deus. Porque às vezes as coisas não caminham de acordo com o que a gente quer, porque a gente está deixando Deus em segundo plano. Quando Deus está no centro da nossa vontade, quando Deus está ali, olha, alinhado com os nossos planos, tudo flui. Eu sei que todos os problemas de ontem da obra, hoje eu ajoelhei, eram umas 4 horas da manhã aproximadamente, eu orei, falei, Senhor, quando foi cedo, me deu um estalo, peguei um carro, saí para os lugares que tinha que sair, daí a pouco as coisas foram se resolvendo. Aquele estresse passou, quando eu cheguei na obra depois do almoço, já tinha quase tudo caminhado do jeito que era para caminhar, e pronto. Então, temos que estar em oração e buscando a Deus. O testemunho que você contou é um milagre, porque você imagina quantas pessoas infelizmente partiram. Eu tenho um querido amigo, aliás eu perdi alguns amigos na pandemia, eu tenho um querido amigo, o pastor Devani, homem de Deus, partiu ele e o filho. Aí quer dizer, imagina a tristeza para a família. Então, o seu esposo Carlos, que teve 14 dias entubado, e graças a Deus, está aí do teu lado, assistindo o programa. Todo tempo é tempo de adorar a Deus, de contar os testemunhos, de ficar no Eu sempre ouço você contando. Jesus curou meu pai de câncer 3 vezes. Uma ele tirou 75%. Você já viu, né? Então, uma vez ele tirou 75% do estômago. Ele tinha metástase no fígado. O médico não quis nem operar, porque disse, olha, teu pai não tem de 2 a 6 meses de vida, no máximo. E aí, depois câncer na base da língua. Meu pai vive comigo, mora comigo até hoje. Graças. De vez em quando tem uma coisinha ou outra, mas Deus vem nos dando de fé em fé. Rinaldo, o que nós estamos conversando aqui agora, você me fez refletir sobre o mundo espiritual, que seria a questão agora da política. Isso daí tem muito a ver com o mundo espiritual. Nós temos que orar e jejuar mesmo. Tem muito a ver com o mundo espiritual. Muito a ver com o mundo espiritual. Infelizmente, eu não sou de ficar declarando voto, mas a minha posição acho que é clara. A esquerda do Brasil, E principalmente a destruição da família. prega muita coisa que não agrada a Deus. Sim. Tá? Principalmente a destruição da família. A gente precisa estar de olho nisso. Então você está fazendo campanha? Não. Cada um tem o seu voto, eu respeito. Mas é o seguinte, uma coisa é, tenha seu voto, mas respeita a família. Tenha seu voto, mas respeita Deus. Tem coisas que não dá, sabe? Eu tenho Verdade. Eu tenho um pouco de bode de ateu, sabe? Na hora do aperto, chama Deus, né? Vai, vamos processar os ateístas, processa o que quiser. Exato, até para ser burro tem limite. Deus. Não, respeita a minha opinião. Tá bom, eu respeito que você Fala que eu sou petista e votei no Bolsonaro. Mas você respeita a minha opinião também, que é o seguinte, eu acho que ninguém pode negar a existência de Deus.
Quem fez a natureza? Chama do que você quiser, energia, sei lá o quê, mas alguém fez. Esse alguém para mim é Deus. Não é verdade? Então a esquerda, infelizmente, ela tem muita coisa por trás, gente, da questão política, do voto. É muito mais do que a gente imagina. É alguém governando uma nação. A gente batalha para falar de Jesus para uma pessoa, para que essa pessoa tenha vida próspera, vida abundante. É verdade. Imagina a oportunidade que tem um governante falar para uma nação. Sim. A oportunidade que ele tem de mexer leis para que o meu filho, o seu filho, nossa, sejam tratados de forma assim, o assado nas escolas, né? Para que então a gente precisa, de não importa quem, votar. E o outro lado, todos nós sabemos que não tem esses princípios. Aliás, eles têm todo o contrário, né, disso. Meu marido votava antes na esquerda, mas agora ele votou no Bolsonaro. Sim. Eu, como dono de canal de televisão, nem podia falar que a televisão eu entendo. É uma outorga governamental. Alguém pode puxar minha orelha, mas eu estou fincado em sabe em quem? Eu estou fincado em Deus, eu estou fincado em Jesus. Eu não estou preocupado com o que vão achar. A minha opinião é essa. Eu acho que nós temos que focar em pessoas, seja deputado federal, estadual, agora já estão eleitos, seja governador, seja presidente da República, pessoas que têm compromisso com a família. Não é verdade? E nós elegemos bastante. Mas também erra, tem isso, tem um monte de erro, todo mundo erra. Estou acabando de falar que eu irei ontem. Todo mundo erra. Agora, se não tem compromisso com a família, como é que é? Com certeza, não, eu assino embaixo. E assim, a minha família, tudo, eu mesma, juntamente com a minha família, vamos a Paulista, vamos fazer o PRO lá, o manifesto, né? E vamos continuar até que Deus entre mesmo aí na eleição, que é dia, 30 de outubro, e nós vamos ganhar isso aí. Sim, se unir. Aqui vai um comunicado, eu acho que a igreja devia se juntar. Verdade. Devia juntar todos os pastores, os líderes católicos, evangélicos, a igreja, a família se juntar. Dizer, gente, por placa de igreja. Não é por briga, por ira. Com certeza, eu também concordo. Gente, vamos para a família, vamos olhar para a família. Amém. Não é verdade? Deus vai ouvir. E que seja feita a vontade de Deus, né? Tá. Mas, Márcia, tá. Perdão, eu te cortei. Deixa eu tirar aqui uma palavra para você, tá? Tá. Vamos lá. E... hoje eu dei uma abusadinha, meu braço deu tá doido. Pegar o Bug, meu cachorro. Tá fazendo. E. Ai, peguei coach. Eu tô indo pra Deus é fiel. A minha fisioterapia tá sendo ótima na prática. Olha lá. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando buscares de todo o teu coração. Muito e de linda essa toda palavra. a tua alma. Olha que palavra linda. É verdade. Né? Deus está dizendo, você tem acesso a mim. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus. Amém. E o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deuteronômio verdade. 29. Foi coerente. O que nós falávamos há pouco? Não falávamos de buscar Deus, não falávamos de colocar em oração. Olha como Deus confirma. Para você que está assistindo, essa palavra saiu para a Márcia, mas saiu para você também. Para todos que estão assistindo, Deus tem cada um uma forma de falar. Então, com cada um ele tem um propósito. Ele está dizendo isso para você. E você vai buscá-lo. Buscá-lo de todo o teu coração. Então, Márcia, muito obrigado. E eu amo o seu programa, só precisa dar uma esticadinha para ficar maior. Vou falar graças e paz para ele. Só um minutinho que o meu marido quer se despedir, que ele estava ouvindo. Graça e paz, Rinaldi. Pois não.
Graças, Graça e paz. graças a Deus. Glória a Deus pela tua vida, esse milagre, hein? Graças a Deus. Verdade, irmão. Verdade, irmão. Quem tem Tudo, promessa? tudo de bom. Um abração, tá? Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado, querido. Para você e para a família também. Amém. Um grande abraço para todos, viu? Tchau. Obrigado. Que bênção. Márcio, Carlos, um abraço para vocês. Viu? Meu querido Silvio.